Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. E a palavra de Deus nos diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu estou usando a versão NVI. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é nascido de novo aqui? Quem já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém. Sabe, queridos, naturalmente falando, nós moramos no Brasil, República Federativa do Brasil. Moramos numa nação que é democrática, cujo líder maior é um presidente. Mas espiritualmente falando, nós habitamos em um reino. O reino de Deus. E todo reino tem um rei. O rei é a autoridade maior. Amém? É o rei quem governa, é o rei quem manda. E quantos sabem que o rei não pede, ele ordena? Amém? E alguém já disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então nós temos um rei sobre as nossas cabeças. Um rei que nos governa, um rei que nos lidera. E sabe, nós não precisamos ter nenhum receio das ordens deste rei. Porque o nosso Deus, Ele não é um tirano, egocêntrico, egoísta. Nele não habita nenhuma maldade. O nosso Deus, Ele é bom. Amém? A essência do nosso Deus é o amor. E Tiago disse que Ele é bom, que tudo que é bom vem dele. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, queridos, nós temos um rei, alguém que nos rege, alguém que nos governa, alguém que manda que façamos as coisas, mas Ele é bom. Amém? Nele não habita nenhuma maldade. Tudo que Ele manda, tudo que Ele ordena é para o nosso bem. Amém? E a Bíblia, ela é a expressa vontade deste rei. Deus e a sua palavra são um só. Vocês sabem disso, amém? Quer conhecer a vontade de Deus? Conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Aqui está a expressa vontade do rei deste reino. Aleluia. Então, queridos, todas as vezes que você encontrar este livro dizendo sim para algo, é para o nosso bem. Mas todas as vezes que você encontrar este livro dizendo não para algo, também é para o nosso bem. Amém? Pode ter certeza que quando o nosso rei, ele diz, não faça isso. Por trás desta ordem, tem amor e tem proteção. Amém? Todas as vezes que Deus, na sua palavra, Ele nos instrui a não fazermos algo, Ele nos proíbe de fazermos certas coisas, pode ter certeza que por trás desta proibição tem amor e tem proteção para a nossa vida. Amém? E o nosso rei, o nosso Deus, Ele nos proibiu de visitar um lugar, porque esse lugar é muito perigoso. Ele mostra na sua palavra que é perigoso estar visitando este lugar. E por isso Ele nos instrui, não vá lá. E sabe que lugar é esse, queridos? Diga, o meu passado.
não faça visitas ao seu passado. É perigoso. E Deus, Ele tem ordens tão claras na palavra dEle, mostrando o perigo de quem gosta de ficar visitando esse lugar. O passado é um lugar perigoso para a gente fazer visitas. Lá em Isaías, no capítulo 43, versículos 18 e 19, a palavra de Deus nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não vos lembreis das coisas passadas. Não fique visitando o passado. Quais são os perigos, queridos, de ficar visitando o passado? Deus foi ministrando isso ao meu coração e Ele foi sinalizando alguns perigos. E por isso Deus, Ele nos alerta para a gente não ficar se lembrando do que passou. Primeiro perigo: visitar o passado pode fazer você desprezar o que Deus está fazendo hoje na sua vida. E pode te tornar um murmurador. Nosso apóstolo falou sobre isso hoje de manhã. Sobre gratidão. Sobre ter um coração grato. Sobre os perigos de quem murmura, de quem reclama. E sabe que esse é um dos riscos que uma pessoa que vive com o olho ou com a cabeça lá no passado, essa pessoa corre esse risco de não valorizar o que Deus está fazendo hoje e se tornar um reclamão, um murmurador. Lá em Números, no capítulo 11, versículos 4 a 6, mostra isso claramente para a gente. Queridos, a Bíblia diz que os israelitas, eles ficaram na condição de escravos no Egito por 400 anos. A gente nem imagina o que é esta condição. Trabalhar de graça, nunca ter um salário, não ter descanso, estar debaixo de ordens de um rei tirano. E eles ficaram nesta condição por 400 anos. Aí chega o dia da libertação deles. Deus faz coisas extraordinárias antes de tirá-los do Egito. A própria saída deles também foi sobrenatural. E agora, quando eles estavam no caminho, livres, sabe o que eles fizeram? Começaram a olhar para o passado. Números 11, versículos 4 a 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça lá no Egito, e também dos pepinos, das melancias e dos alhos porós. Me poupe, gente. Das cebolas. Gente, como assim? Nunca foi de graça. Eles trabalhavam que só, eles eram escravos. E agora eles estavam livres, experimentando a libertação. E porque as coisas não estavam saindo do jeito que eles queriam ou imaginaram, eles começaram a lembrar do passado, gente. Sentir saudade de melancia, de alho, de cebola, de pepino. Querer voltar para a escravidão por causa da barriga. Cuidado. Cuidado para não focar muito no passado e não enxergar o que Deus está fazendo hoje. Cuidado para não ficar tão ligado a pessoas que passaram pela sua vida e não reconhecer o presente que Deus tem dado a você hoje.
Queridos, pessoas nem sempre elas vão ficar na nossa vida. Algumas elas só passarão um tempo. Mas sabe, quando elas forem embora, o seu coração também precisa deixá-las ir. Tem pessoas que hoje não têm amigos, não têm amigas, porque a melhor amiga foi embora. Ei, olha para as amigas que Deus está te dando hoje. Olha para os amigos que Deus está te dando hoje. Olha para o novo que Deus está te dando hoje. Tem gente precisando refazer a vida e não consegue porque ainda está preso lá no passado. Passou, gente. Um outro perigo. Visitar o passado pode te atrair para querer estar numa estação que já se encerrou na sua vida. A vida, queridos, ela é feita de estações. E algumas precisam ser encerradas para que a gente avance. E ficar olhando para o passado pode tentar você a querer fazer o que você sabe que você já tinha que ter soltado. Ou que você já soltou e está querendo pegar de volta. Quando não é este o plano que Deus tem para você. E eu quero abrir um parênteses aqui, falando neste momento especificamente para pessoas que carregam um chamado de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. A palavra de Deus diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Eliseu, ele era um agricultor. Quando a capa de Elias repousou sobre ele, ele estava lá, gente, arando a terra, fazendo o trabalho dele como um bom agricultor, com a sua junta de bois lá. Mas quando ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele, ele diz, olha, eu vou, só deixa eu me despedir dos meus pais. Mas a palavra de Deus diz que, eu acho interessante a atitude de Eliseu. Ele podia ter dado aqueles bois para alguém, podia ter doado, podia ter dito, olha, fique tomando conta dos meus bois aí. Mas é interessante a atitude dele. Ele matou os bois, fez um churrascão para a galera dele lá, e ainda queimou as carroças. Sabe o que ele estava fazendo? O que Eliseu estava fazendo? Ele estava fechando a porta para o passado dele. Ele estava eliminando qualquer possibilidade de voltar à velha vida. Ele sabia que aquela estação de agricultor tinha passado. Acabou. Acabou. E aquele carro, aquela carroça guardada lá na garagem dos pais dele, podia ser uma tentação para ele algum dia, quando as coisas apertassem, ele voltar, sabe? Ele podia ter voltado a pensar, quer saber de uma coisa?
eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou lá para o meu pedacinho de terra, eu vou pegar meus bois, minha carroça, vou desistir dessa coisa chamada ministério. Mas quando ele toma essa atitude de matar os bois, fazer um churrasco com a carne e queimar as carroças, ele estava dizendo: não tem mais a mínima chance de eu desistir. Não tem mais a mínima chance de eu voltar para esta vida. Sabe, queridos, existem muitas pessoas que elas não conseguem avançar, ministerialmente falando. Elas sabem que tem uma chamada da parte de Deus, mas elas ainda estão presas às carroças. Talvez por medo do futuro, por medo de como vai ser minha vida. E eu não estou falando aqui para ninguém fazer maluquice, eu não estou falando para ninguém se planejar, não é isso. Mas eu sei que há uma nota de Deus no meu coração para pessoas que carregam um chamado de Deus dentro delas. E o tempo está passando e elas estão desistindo disso. Porque elas estão apegadas aos bois e às carroças. Elas preferem a segurança do trabalho delas do que a chamada de viver pela fé. Mas sabe, queridos, alguém já disse que o pior fracasso que uma pessoa pode ter neste mundo é ser um sucesso naquilo que Deus nunca te chamou para ser. Medo do amanhã. É tão fácil cantar sobre fé, mas viver pela fé é uma outra bem diferente. E quem sabe aqui, quem já experimentou e quem sabe o que é viver pela fé, sabe como isso é maravilhoso. Sabe como é experimentar a fidelidade de Deus. Sabe como é você olhar para os lados, não tem um ventinho soprando, mas você continua, não tem nada saindo do lugar, mas você continua, até que chega uma hora que o sobrenatural se manifesta. É Deus, gente. Aquele que nos chama. E Ele sabe de tudo que a gente vai precisar para cumprir bem esse chamado. E não fique pensando que quem vive pela fé leva uma vida miserável, arrastando uma cachorrinha, sabe? Não. O nosso Deus é um Deus bom. Ele é galardoador, Ele é presenteador, Ele é recompensador. E no lugar da obediência, gente, é onde as coisas inimagináveis acontecem. Ele ama surpreender aqueles que estão no lugar da obediência. Ele ama surpreender aqueles que se renderam a Ele. Ele ama surpreender aqueles que disseram sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu e o Eli, nós estamos caminhando para 39 anos de casados. O amorzinho da minha vida. Te amo. Mais de 40 anos de namoro. Então é uma jornada que nós temos juntos. Nós já tivemos muitas intervenções divinas na nossa vida. A gente pode ficar dias contando da fidelidade do Senhor. E aí, gente, não tem como a gente ficar agoniado quando alguma coisa sai do lugar, porque é como o nosso apóstolo estava pregando hoje de manhã. Ei, o Deus que me socorreu na segunda-feira, se a coisa apertar na terça, Ele é o mesmo. Então eu só preciso me lembrar, Ele é o mesmo, Ele não muda, amém? Ele me socorreu ontem, Ele me socorre hoje. Teve provisão no passado e tem provisão para hoje e terá provisão para amanhã, amém? E aí nós tivemos um filho, o Lucas. Vocês conhecem o Lucas? Muitos de vocês conhecem o Lucas. E o Lucas, ele tem a jornada dele, né?
E nós entendemos que existem famílias que elas têm uma veia que é profissional, que é empreendedora, mas nós já descobrimos, já faz tempo, que a nossa família é uma família ministerial. É uma família de avô, de tios, de pai, de mãe, de irmãos, todo mundo carregando uma chamada. E nós temos visto isso na geração que está se levantando agora, né, dos primos, dos nossos filhos. E nós temos observado na arquibancada da vida a jornada do nosso filho. Porque, gente, Deus tem uma história para nós, mas não tem a mesma para os nossos filhos. E nós precisamos ter um coração pronto para abraçar o que Deus tem para os nossos filhos. Amém? Existem pais segurando os filhos. Não, você não vai. Você só vai fazer isso, você só vai fazer aquilo. Mas como pais, nós precisamos ter uma vida na presença de Deus para abençoar os nossos filhos, para entender o que Deus tem para a vida deles. Porque a minha história é uma, a história do Eli é outra. E Deus nos uniu e juntos nós estamos fazendo esse caminho. Mas a história dos nossos filhos pode ser outra completamente diferente. E ao longo destes anos nós temos visto a jornada, a chamada de Deus na vida do nosso filho. E às vezes eu olho para a aventura que é a vida dele. E sabe, ele me inspira. Eu acho que eu nunca falei isso para o Lucas. Mas a vida de fé dele me inspira. Como ele é corajoso. Nós já percebemos que o Lucas não precisa de dinheiro para se mover. Ele não precisa de nenhuma situação favorável para ele dar um passo. Ele só precisa de uma palavra de Deus. Agora a gente também, quando Deus fala com ele, sai da frente. E graças a Deus que ele se casou com uma mulher que é tão louca quanto ele. É muito importante com quem você se casa, viu? Louca por Jesus. Eles são loucos por Jesus. Sabe aquela galera que diz assim, eu topo tudo por Jesus? Não é topa tudo por dinheiro, não. É topo tudo por Jesus. E nós temos visto como Deus se manifesta de uma forma tão fiel e tão poderosa na vida daqueles que resolvem dizer sim. No ano de 2023, eles estavam lá, eles congregam na igreja do Lamarão, lá com o pastor Fábio e Cássia. E no ano passado, num culto de oração, Deus falou com Lucas, 2024 será um ano em que você será esticado na sua fé. Então, quando Deus fala uma coisa dessa para você, se prepare. Porque Ele está dizendo, você vai dar passos que você nunca deu antes. Mas Lucas conversando comigo, quando ele teve essa experiência, ele disse, mãe, quando Deus me disse isso, eu não fiquei assustado. Eu sabia que coisas novas viriam e que eu precisaria dar passos que eu nunca dei. Mas eu também sei que eu iria agradar a Deus. Porque o que agrada a Deus é fé. E se Ele disse, Lucas, você vai ser esticado na fé, então eu sei que eu vou dar passos que vai agradar a Deus. Ok, como Deus não revela tudo para a gente de uma vez, né? Como Ele diz, o caminho com Deus não é pelo elevador, é pela escada, um passinho de cada vez. Até porque se Ele nos dissesse tudo, eu acho que a gente ia ficar tão assustado que a gente ia sair correndo. Então, primeiro Deus disse, o ano que vem, 2024, você vai ser esticado na sua fé. Ok, Senhor. Aí lá vai ele com os jovens da igreja para o JPN, o ano passado. E lá no JPN, Deus falou com ele. Você precisa vir para cá para fazer a escola de missões. Uma coisa
é um jovem solteiro receber uma palavra como essa: venha para cá para fazer escola de missões. Outra coisa bem diferente é um pai de família, com mulher e 2 filhas. Mas Deus falou com ele: venha para cá, você precisa fazer escola de missões. E sabe o que ele fez? Desarmou o acampamento aqui em Aracaju e foi. Agora, as circunstâncias em que ele foi é que são muito engraçadas. Foi Deus quem chamou. Mas sabe que financeiramente aqui tudo começou a ruir? Ele e Camila, eles são prestadores de serviço. E eles trabalhavam para algumas pessoas. E quando estava pertinho deles irem, o maior contrato que eles tinham foi encerrado. Acabou. A maior fonte de suprimento, naturalmente falando, fechou. Os clientes foram saindo um por um. E eles precisavam se mudar. Eles precisavam alugar apartamento lá. Eles precisavam de suprimento lá. E de onde? Todas as portas financeiras aqui praticamente fechadas. O que eles conseguiram levar para lá foi só um cliente. Só um. Para manter uma família, gente. Mas o que ele tinha? Uma palavra de Deus. E aí, bora procurar apartamento para morar, né? A fé da esposa com a fé da mãe. Vamos ver um apartamento pequenininho, né? Pode ser até de 1 quarto. É só para vocês passarem um tempo pensando nas finanças, né? Que eles não tinham. Aí Lucas: não aceite isso não. Foi Deus que me chamou. E quando ele me chamou, ele sabia que eu tinha uma família. E ele não chamou a minha família para sofrer por causa do meu chamado, não. Então ele disse que teve uma conversa com Deus e disse: pai, eu não aceito menos do que o que eu tenho aqui em Aracaju para minha família. Não sei como vai ser, mas o Senhor é poderoso para fazer isso. E, gente, para encurtar a história, ele conseguiu o contato de um corretor lá, que também era um irmão em Cristo, e eles foram parar num condomínio que é muito melhor do que o que eles moravam aqui. Primeiro aluguel, eles ganharam como uma oferta. Aí foram, com o primeiro aluguel pago. E as meninas para estudar? A gente sabe que já teve um tempo que escola pública era muito boa, mas infelizmente não é esse retrato hoje. E o desejo do coração deles é que elas que estudassem numa escola particular. Dinheiro não tinha, mas aí eles tiveram uma ideia: nós podemos oferecer o nosso serviço. E aí eles pesquisaram algumas escolas em Campina Grande e foram em uma escola, que é uma escola boa que tem lá, sem conhecer ninguém, sem a indicação de ninguém. Eles chegaram na escola lá, foram debaixo de oração, ofereceu o trabalho deles para a escola, como permuta para que as filhas pudessem estudar lá. E aí a equipe que os recebeu disse: não, nós vamos apresentar para os donos da escola, aquela coisa toda. E eles orando. E aí veio a resposta: nós vamos aceitar a proposta de vocês. E as nossas 2 netas estão estudando o ano inteiro, sem eles pagarem 1 centavo, trocando por serviço. Os clientes que foram embora daqui, Deus deu outros lá. E, gente, a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Um sonho que o Lucas, um desejo que tinha muito forte no coração dele, era um dia gravar um DVD. E nas vésperas dele sair de Aracaju, no dia 6 de janeiro, no aniversário dele, ele estava aqui gravando o DVD dele. Antes de ir embora, Deus abrindo as portas para tudo.
E como se não bastasse, antes dele ir embora, sobrenaturalmente, ele conseguiu trocar o carro dele. Deus usou um empresário, um irmão em Cristo. E ele saiu daqui com um carro seminovo. E interessante, o carro se chama Cronos, tempo. E tem mais um detalhe, gente. Foram 4 para lá. Estão voltando 5. Porque a Rebequinha nasceu lá. E ela está com 1 mês de idade. Gente, nada falta para aqueles que estão no lugar onde Deus quer que eles estejam. Nada falta. Nada falta. Mas tem gente agarrada às carroças. Alguns aqui literalmente sabem disso. Que precisam queimar as carroças. E dizer sim para Deus. Amém? Tem gente pensando em fazer concurso. Em instabilidade financeira. E está tudo bem com isso. Só não está para aquele que Deus não chamou para isso. Esse emprego bom será sempre a sua carroça. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Visitar o passado pode fazer você sentir saudade daquilo que um dia foi uma prisão na sua vida. Cuidado, gente. Recordar é viver. Você sabe em que área o diabo te escravizou um dia. Então não queira nenhum tipo de conexão com esse passado. Não brinca com esse passado. Se afasta de tudo que te liga a esse passado. 1 Pedro capítulo 2, versículos 19 a 22, Pedro ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Esse mesmo texto, na Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama.
Uma vez que Deus libertou você, nunca mais se volte para aquele lugar. Você sabe de onde Deus tirou você. Você sabe como era a sua vida. Você sabe quão duro era ser escravo das trevas, ser escravo de Satanás, ser escravo do pecado, ser escravo da carne, ser escravo da bebida, ser escravo de drogas. Você sabe de onde Deus te tirou, então não flerta com o seu passado. Nem se aproxime das velhas amizades, daqueles que ainda estão lá. Se você sabe que ainda não tem força suficiente para ser uma influência na vida deles. Mas se você tem amigos, se você tem conhecidos, pessoas que quando estão perto de você, te ligam ao teu passado, e você não tem forças para mudar a conversa, você tem sensações dentro de você, isso ainda mexe de alguma maneira com você, cai fora daí. É perigoso estar aí. É perigoso estar com essas pessoas. Vocês estão entendendo, gente? E a Bíblia diz que uma vez que uma pessoa foi liberta numa área, se ela volta agora como filho de Deus, àquelas velhas práticas, gente, Deus já nos alertou. Ele está avisando, ei, não vá por aí. Porque a sua vida lascada que você teve no passado, se você retornar a ela, você vai ficar lascado e meio. Vai ser pior do que era no passado. E sabe por que vai ser pior? Jesus diz por que vai ser pior. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 e 45, eu queria chamar o grupo de louvor. Jesus, ele disse o seguinte: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde eu saí. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então veja, gente, é uma realidade espiritual. Pessoas que estavam debaixo de uma cadeia, estavam presas, e elas são libertas. Havia uma influência maligna sobre a vida delas. Só que esse grilhão foi quebrado quando elas receberam Jesus. E agora elas estão livres. Só que Jesus, ele disse que aquele espírito que influenciava aquela pessoa, ele volta. E diz que ele não volta sozinho. Ele volta com 7 piores do que ele. Por isso que o último estado dessa pessoa, se ela permanece nesse lugar, será pior do que era no início. Está dando para entender? Queridos, o diabo, ele é cíclico. Ele não poupou Jesus. Quando você vai lá para Lucas capítulo 4, a palavra de Deus diz, quando Jesus estava sendo tentado, diz que acabadas que foram todas as sortes de tentações, o diabo se afastou de Jesus até ocasião oportuna. O diabo, ele vai procurar uma ocasião oportuna para tentar você, para fazer você sentir saudade do passado. Talvez alguém que você deixou lá no seu passado que te ajudava a pecar. Mas é só uma armadilha, não cai nela, não se torne escravo novamente, uma vez que Deus te fez livre.
Deus te libertou em Cristo Jesus. Então corta toda a ponte com o seu passado de pecado, com o que te fazia pecar, com aquilo que te tornava um escravo. Amém? Mas a Bíblia também diz que a gente deve lembrar do passado. Mas sabe em que circunstância a Bíblia diz que a gente deve lembrar do passado? Sabe quando o passado não é perigoso estar lá? Quando a gente vai lá só para lembrar do que Deus fez por nós. Se você quer olhar para o seu passado, e é muito saudável a gente dar uma voltinha no passado, mas só para lembrar do que Deus tem feito por nós. O Salmo 103, versículos 1 e 2 diz, o salmista ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Lamentações 3:21, Jeremias ele tomou uma decisão, eu quero trazer à minha memória somente o que me dá esperança. Então, quando você pensar em visitar o seu passado, vá lá só para lembrar do que Deus fez por você. Mas nunca para sentir saudade da vida velha, nunca para sentir saudade do passado de pecado, nunca para isso. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. Sabe, queridos, ficar visitando o passado também pode trazer condenação. Existem pessoas que elas são nascidas de novo, mas elas convivem de uma forma muito desconfortável com as lembranças do passado, da vida suja que levou, da bagunça que fez na sua própria vida, na vida de outras pessoas. E isso traz vergonha, isso traz condenação, isso traz sentimento de inferioridade, um sentimento de indignidade. E a palavra de Deus nessa noite para você, você que lida com o seu passado no sentido de ter vergonha dele, a palavra de Deus para você hoje é: ei, pare de olhar o seu passado, porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Amém? Você foi perdoado. Nenhuma condenação há. Não lembra da velha vida. Não lembra do que o defunto fez. Que defunto, Zuleika? Você, antes de receber Jesus, você é uma nova criatura. Sabe, se tem alguém na Bíblia que podia viver debaixo de condenação, e muita, era o apóstolo Paulo. Porque antes de ser Paulo, ele foi Saulo, um homem religioso, um homem violento. Eu acho que se ele fosse nos dias de hoje, ele devia ser um terrorista. Porque ele matava em nome de Deus, achando que estava agradando a Deus. Ele foi ferrenho com os cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão. Quando os cristãos eram presos, ele votava para que eles morressem. Ele pediu cartas para perseguir cristãos nas sinagogas, para trazer homens e mulheres presos para Jerusalém. Ele foi um assassino, gente. Esse homem deveria andar com condenação nas costas dele. Mas sabe, ele descobriu que Deus o fez livre em Cristo Jesus. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele tomou uma medida radical. Ele disse: olha, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo.
Então deixa o teu passado lá no passado, porque nem Deus se lembra mais. A palavra de Deus diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Ele lançou no mar do esquecimento. Se Ele não se lembra, por que você está lembrando? Não gasta tempo com isso. Você foi perdoado, você foi perdoada. Ergue a cabeça. Deus tem uma jornada para você. No lugar da vergonha, dupla honra. Amém. Deus não te rotula. Deus não te rotula. Deus não te rotula. O teu passado não te define. Deus não te rotula. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aí quando Satanás chegar no seu ouvido, você está aí, né? Mãozinha levantada, louvando no meio do povo de Deus. Ah, se o apóstolo Darren soubesse da sua vida pregressa. Ah, se ele soubesse do que você foi, do que você fez. Aí você dá uma gargalhada bem grande na cara de Satanás e diz: diabo, eu nasci de novo. Você está falando com a pessoa errada. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome. A tua bondade, ela nos cerca todos os dias. A sua graça e a sua fidelidade. Sim, o Senhor tem nos chamado para uma jornada, para uma caminhada. O Senhor tem um propósito para cada um aqui. E nós não vamos nos embaraçar com nada, muito menos com o nosso passado. O que passou, passou. O que passou, passou. Nós olhamos para a frente. Nós dizemos sim para os teus planos para a nossa vida. Nenhuma conexão com o passado, nenhum flerte com o pecado. Obrigada, Senhor, porque os teus planos para a nossa vida, eles são bons. São planos de paz e não de mal, para dar o fim que nós almejamos, para dar o fim que nós sonhamos. Obrigada, Senhor. Nada nem ninguém nos tirará do caminho. Nada vai nos embaraçar. Nós nos recusamos a olhar para trás, mas olharemos para a frente, para aquilo que o Senhor tem para nós. E quando olharmos no retrovisor, será para lembrarmos da tua fidelidade, daquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigada, Pai. Olhar para trás será apenas por gratidão, mas nunca por saudade do que passou. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.